Rebola, bola, vou mostrar como é que é. Um batuque rebolado da cabeça até o pé. Os norte-americanos deitavam e rolavam na Cuba dos anos 1940. Em Aconteceu em Havana, a nossa Carmen Miranda, estrela de Hollywood, cantava as maravilhas da ilha caribenha, coladinha na Flórida. Mas tudo mudou a partir de 1959, com a revolução de Che Guevara e Fidel Castro. Estados Unidos e Cuba se afastaram. Fidel alinhou seu país com a comunista União Soviética. E assim, a Cuba, do filme da Carmen Miranda, e a Cuba, do regime de esquerda, parecem dois países muito diferentes. Mas uma coisa elas tinham e têm em comum. Essa coisa se chama Base Militar de Guantánamo, uma área dentro do território cubano que é controlada pelos Estados Unidos desde 1903. E a origem desse arranjo meio esquisito, uma parte de Cuba, onde quem manda são os americanos, está numa situação histórica muito diferente da atual. Cuba e Estados Unidos eram mais ou menos aliados, porque efetivamente os Estados Unidos havia expulsado a Espanha do Caribe. Cuba era a última colônia espanhola na região. Alguns cubanos dizem que é um acordo imposto. Acordo imposto porque era uma potência em ascensão, os Estados Unidos naquele momento, né, e Cuba era uma jovem nação que acabava de se tornar independente. Em 1903, os Estados Unidos pagavam $2.000 a Cuba, né, em barras de ouro, inclusive, e em 1934 passa para $4.000. Até hoje, os Estados Unidos depositam em juízo esse aluguel de cerca de R$24 mil. Em juízo porque Cuba não aceita o dinheiro. E é baratinho, uma vez que a base de Guantánamo tem uma área imensa, 116 quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da cidade de Niterói, no estado do Rio. Aqui a gente vê as instalações. Tem alojamento, pista de pouso, ancoradouro, mercado, lanchonete. É uma mini cidade americana em plena Cuba. E a base de Guantánamo tem também 2 prisões. Uma delas, esta aqui, botou Guantánamo no centro do noticiário logo depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Mais de 700 suspeitos de pertencer ao Talibã, grupo radical afegão, e a organização terrorista Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, foram levados para Guantánamo. O Mansur era um deles. Eu sou do Iêmen e fui ao Afeganistão trabalhar numa pesquisa. 2 dias depois de chegar, aconteceu o 11 de setembro e um chefe tribal afegão delatou a gente para os americanos. Em troca de uma recompensa, ele inventou que éramos da Al-Qaeda. E a prisão para suspeitos de terrorismo não é a única de Guantánamo. Existe também uma outra que fica aqui e que foi construída para receber imigrantes ilegais. Em 1994, por exemplo, milhares de haitianos e cubanos que tentavam chegar à Flórida de barco foram desviados para Guantánamo. E essa semana o governo Trump despachou para lá 10 homens que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Seriam de uma quadrilha da Venezuela. Segundo o presidente, é só o começo. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them. Quando ouviu isso, o Mansur lembrou na hora do que ele próprio passou. Fizeram igual com a gente, nos mandaram para Guantánamo dizendo que éramos o que existia de pior. E agora também chamam de piores entre os piores esses imigrantes civis, que podem ser pais, mães, estudantes. É preciso denunciar isso. Mansur tinha 19 anos quando entrou em Guantánamo. Só ganhou liberdade quase 15 anos depois. Nunca foi nem indiciado. Quando me soltaram, disseram na minha cara que eu tinha sido preso porque me confundiram com outra pessoa, mas que nunca admitiriam oficialmente que mantiveram um inocente na cadeia por quase 15 anos. Hoje Mansur mora na Sérvia. Escreveu um livro sobre a tortura psicológica e física que ele e tantos ex-prisioneiros relatam ter sofrido na cadeia. Eu uso todo dia essa mesma cor laranja dos nossos macacões na cadeia. O lema é Feche em Guantánamo, para que o mundo nunca se esqueça daquele lugar e de quem está ali.
Mas nem todos os ex-presidiários de lá falam tão abertamente. Em 2014, 6 deles foram libertados de Guantánamo para o Uruguai. 4 ainda vivem em Montevidéu, inclusive 2 são sócios num restaurante, mas não querem mais dar entrevistas. Na chegada, há 10 anos, foi este professor quem os recebeu. Ele prepara um livro sobre a adaptação desses homens à América do Sul. Sempre destaco que existe o estigma de Guantánamo. Um dos homens, por exemplo, se candidatou a um emprego aqui no Uruguai. Passou em todas as provas técnicas, mas na entrevista perguntaram por que ele tinha uma lacuna de 10 anos no currículo. Quando explicou que havia ficado naquela prisão, disseram: lamentavelmente, nossas normas empresariais nos impedem de contratá-lo. Os americanos dificultam muito o acesso à base. Até advogados reclamam da dificuldade para ter contato com os presos. Mas uma brasileira, quando fazia mestrado nos Estados Unidos, conseguiu viajar 2 vezes para Guantánamo. A primeira oportunidade foi em outubro de 2016, para acompanhar as audiências relativas ao atentado de 11 de setembro. E depois eu retomei em março de 2017, por conta de um processo contra o acusado era al-Nashiri. Estava sendo acusado de um atentado contra uma fragata americana no ano de 2000. Você chegou a entrar no território cubano, sair da base em algum momento? Não pode, não pode. Faz muitos anos que aquele portão está fechado. Há mais de 60 anos, o regime cubano reivindica que os Estados Unidos saiam de Guantánamo. Mas os americanos, muito mais poderosos, seguem com as atividades militares e com os presídios, num cenário caribenho. Mesmo campo de visão, eu tinha os prédios com uma segurança fortíssima e carregados de uma história bruta e aquela vista espetacular do Caribe. E a gente sempre cercado, sempre alerta com aquela coisa, não pode tirar o telefone do bolso. A sensação de estar o tempo todo vigiado. Mesmo nas audiências, 1000 restrições. Quem observa os julgamentos fica isolado por um vidro. E não só isso. E o som nos era transmitido com um pequeno delay para que eles pudessem cortar o som em tempo na hipótese de alguma informação confidencial ser pronunciada, ser relatada lá. Se o objetivo fosse realmente a transparência, lá era um teatro, sabe? Hoje em dia, as prisões de Guantánamo são quase instalações fantasmas. Na área para suspeitos de terrorismo, que já alojou centenas, a imensa maioria acabou libertada sem acusação formal. Restam cerca de 15 homens, entre eles Khalid Sheikh Mohammed, apontado como o mentor do 11 de setembro, e que até hoje não foi julgado. Já na ala para os imigrantes, que está sendo ampliada às pressas, esperam-se mais e mais levas de prisioneiros. Na base de Guantánamo, agora controlada com mão de ferro por Donald Trump, não há nenhum espaço para aquela Cuba festeira que no século passado Carmen Miranda eternizou.